Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do curso Livre de Teologia do Instituto Teológico Quadrangular. Nossa disciplina Metodologia do Trabalho Acadêmico ou Metodologia do Trabalho Científico. E agora nós já estamos aqui na reta final da nossa apostila, essa apostila aqui que vocês acompanharam, onde nós chegamos então ao capítulo 4 e vamos tratar finalmente da estrutura dos elementos que vão compor o trabalho científico, a dissertação, a monografia. Quer dizer, fisicamente, como é que será isso? Por enquanto, nós tratamos de conteúdo, de como escrever. Eu fiz questão de passar para vocês uma introdução à semiótica, lógica, para a gente não sair por aí falando bobagem, escrevendo bobagens nas nossas monografias, nas nossas dissertações, nos nossos textos, porque agora não somos mais pessoas comuns, vamos dizer assim, somos cientistas. Estamos aqui para dizer coisas que nós podemos provar, para narrar situações que nós podemos comprovar à luz da ciência. Agora nós não escrevemos mais de qualquer modo, nós temos técnica para isso. E tudo aquilo que nós escrevemos pode ser comprovado por meio dessa técnica que embasa o nosso trabalho científico. Então vamos lá. Esse texto dissertativo, ele vai ter uma estrutura, quer dizer, ele tem um elemento físico, onde nós vamos, onde vai comportar, que vai comportar toda essa série de coisas que estão aqui na nossa cabeça e os elementos que nós colhemos durante a nossa pesquisa. Quer dizer, existe um suporte físico, material, algo que eu posso tocar, alguma coisa concreta, que vai dar redundantemente suporte para tudo isso que eu consegui pensar, elaborar na minha mente, comprovar por meio dos dados que eu colhi, dos elementos que eu colhi, toda a pesquisa que eu fiz o cara crachá, lembra que nós falamos? Fiz o cara crachá de toda aquela pesquisa que eu fiz com aquilo que eu tinha em mente. Então, eu fui testando as minhas hipóteses e cheguei num resultado, numa conclusão. E esse suporte físico é exatamente a monografia em si. Então, como é feito isso? Vamos lá. Nós precisaremos de um editor de textos. Antigamente, o editor de textos era uma máquina de escrever, mas faz muito tempo que ela deixou de ser usada. Então, hoje nós temos o tão famoso e conhecido Word, que é um aplicativo, que é um recurso do pacote Office da Microsoft, aonde nós podemos escrever. Depois nós vamos imprimir ou nós vamos digitalizar isso numa mídia, ou vamos fazer as duas coisas. No caso do Instituto Teológico Quadrangular, nós vamos fazer as duas coisas. Nós vamos entregar uma mídia na secretaria, vamos entregar também um exemplar do teu trabalho, do seu trabalho, um exemplar impresso. Então, uma mídia digitalizada é um exemplar impresso. Bom, e o que será, então, esse suporte material aí, essa coisa concreta que nós estamos falando aqui? Como é que é isso aí? Bom, então vamos lá. Ele tem alguns elementos que caracterizam
esse trabalho. Então, como ele começa? Então, seu trabalho você vai começar, evidentemente, com a pesquisa. Você vai fazer todo um projeto de pesquisa, vai colocar um cronograma, tudo mais. Mas e o trabalho em si? Como é que é a apresentação dele? Começar, você vai começar do jeito que você quiser. Se você quiser começar pela conclusão, eu acho impossível começar um trabalho pela conclusão, mas se eventualmente a sua mente for hiper, super, mega, blaster, especial, e você já tiver todos os elementos ali, ó, todos os seus capítulos que você escreveu na sua mente, quiser começar pela conclusão, problema seu, escreva a conclusão primeiro. Eu digo que, para mim, por exemplo, é impossível. Mas vamos lá. Vai começar da seguinte maneira: ele vai ter uma capa, eu vou colocar agora aqui para vocês. Veja só. Essa, esse desenho, ele vai trazer aqui todos os elementos que irão compor, então, esse trabalho, né? Então, olha só, ele tem uma capa, uma folha de rosto e um sumário. Muito bem. Capa, folha de rosto, sumário, são chamados de elementos pré-textuais. Ou seja, ali não tem texto escrito nesses elementos, na capa, na folha de rosto, no sumário. Depois a gente vai ver item a item o que é cada um deles. Então, hoje eu vou dar a definição de cada um deles e depois nas próximas aulas nós vamos colocar isso no próprio Word para que a gente vá fazendo conforme pede o modelo, ok? Aí depois nós temos os elementos textuais, e é onde eu vou escrever. Então, vê aqui, ó. Então, os elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, sumário, isso aqui é obrigatório, ok? Ah, professora, mas não tem agradecimento? Já vi também vários trabalhos monográficos, eu vejo agradecimento. Sim, pode ter agradecimento. Antes do sumário, você pode colocar ali um agradecimento, sem problemas. Mas não é o agradecimento, não é elemento obrigatório pelas normas da BNT. Os elementos obrigatórios são capa, folha de rosto e sumário, ok? Aí depois vem o texto, que vai começar com a introdução. Sempre com a introdução, sempre. Sempre com a introdução. Lembra quando nós tratamos de pesquisa, do projeto de pesquisa, que eu disse a vocês que a justificativa, né? Que é a motivação, é a razão de você estar fazendo aquele trabalho, ele vai compor a introdução. A metodologia também vai compor a introdução. Então, o que é este tema? Por que eu estou estudando esse tema? O que eu vejo de interessante nele? Por que ele é importante para este tempo em que eu estou escrevendo ele? Qual é a relevância dele para a sociedade? Qual é a relevância dele para o meio acadêmico? Ou para, enfim, a comunidade em que eu vivo? Tudo isso vai compor a introdução. Então, se você faz um projeto de pesquisa, quando você chega na redação do seu trabalho monográfico, fica muito fácil, porque é copiar e colar aquilo que você já fez no projeto de pesquisa. Muito simples, muito simples. Então, você vai definir o método, se é indutivo, se é dedutivo, se é fenomenológico, né? Você traz qual é o enfoque que você vai dar para aquele tema, para aquele assunto, como eu falei agora há pouco, a relevância daquele tema e tudo mais. Tudo isso vai na introdução. Então, a introdução é obrigatória. Depois da introdução, você vai começar com os capítulos da forma como você sumariou, ou seja, da forma como você elaborou o seu sumário, certo? E aí vai passar a escrever, né?
Esses são os elementos textuais. Então, a partir da introdução, pós-sumário, são elementos textuais. E nós temos também os elementos pós-textuais, que são as referências, também obrigatórios, tá? Então, as referências, os anexos e depois, por último, a capa. Então, são pós-textuais, tudo isso obrigatório, ok? Tem outros elementos que não estão aqui, por exemplo, figuras, né? Anexo de figuras, por exemplo, você vai fazer se tiver figura, porque se não tiver, você não vai fazer, ok? A numeração, então ele está indicando aqui, ó. Essa capa não conta como numeração. A numeração vai contar a partir da folha de rosto. No entanto, você conta a numeração, mas não numera, ok? Você não vai colocar número aqui na folha de rosto, nem no sumário. Então, a partir de onde que você vai numerar? Você vai numerar a partir dos elementos textuais, a partir da introdução. É só aí que vai ter numerinho, vai ter o número aqui, tá bom? No canto direito, superior direito da sua folha. Depois, mais para frente, nós vamos entender isso. E aí, que serão contadas e numeradas com algarismo arábico. O que é o algarismo arábico? É o número comum que a gente usa, né? Então, é esse número normal, não é, por exemplo, o algarismo romano, né? Então, o arábico é esse número que nós usamos, certo? Bom, então, dito isso, vamos identificar, vamos pelo menos classificar cada um desses elementos aqui por meio da apostila de vocês. E em outra aula, nós vamos fazer mesmo, né, esse trabalho, certo? Então, vamos lá. A capa. A capa, ela deve conter as informações transcritas na seguinte ordem: nome da instituição, nome do autor, título do trabalho, subtítulo, se houver, nome da cidade da instituição e o ano da entrega. Esses elementos são obrigatórios. Professora, mas é de qualquer jeito que eu coloco ali? Não, tem uma formatação. Então, a fonte é sempre em Arial, fonte 12. Tamanho da fonte é 12, ok? Para todo o texto, excetuando as citações, que as citações nós vamos fazer em 10, ok? Nós temos também os parágrafos. Então, o espaçamento de linha. O espaçamento de linha vai ser 1,5, 1,5. De novo, excetuando-se as citações, que vão conter as referências, legendas das ilustrações, das tabelas, notas indicativas, etc., que serão com espaçamento simples, ok? Paginação. De novo, eu já falei isso, mas de novo, todas as folhas, a partir da folha de rosto, você vai contar, ok? Então, imagine que tem a capa, folha de rosto, sumário e texto. Você vai contar, capa você vai excluir, vai contar 1, folha de rosto, sumário, 2. Vamos dizer que tem agradecimento também, 3 agradecimento, e a introdução, o sumário está no 4 e a introdução está no 5. Então, você vai numerar a partir de folha 5, capa não numera. Mas numerar, que eu digo, é que vai aparecer o número em cima, ok? E você conta como sendo número, mas não coloca o númerozinho lá nem na folha de rosto, nem no sumário, nem nos agradecimentos, se houver, ok? Então, vamos lá. E aí vai ter na capa, todo o texto deve ser redigido em Arial 12 em negrito, ok? Com espaçamento de 1,5. Então, vai ter, depois a gente vai ver exatamente como é esse formato. Só para vocês entenderem o que é cada um desses elementos hoje. Vou até tirar daqui para eu voltar. Aqui.
Voltei, tá? A folha de rosto. O nome do autor, responsável intelectual do trabalho, o título do trabalho, o subtítulo, se houver, nota indicativa da natureza do trabalho, trabalho de conclusão de curso e outros, né? Depois eu vou mostrar isso para vocês, como fica, e o objetivo do trabalho, para que é que esse trabalho foi apresentado. O nome da instituição aqui é submetido, a área de concentração e o nome do orientador, se houver, e a cidade da instituição e o ano de entrega, tá? Então, depois, o sumário. O sumário é uma organização sistemática do conteúdo, então é onde você vai colocar o título e os subtítulos, se houverem, ok? Ele deve ser apresentado em folha distinta, após a folha de rosto, e relacionar os títulos dos elementos pré-textuais, dos elementos textuais, dos capítulos, das seções ou das partes, e dos elementos pós-textuais, com o mesmo padrão gráfico empregado no texto. As partes do sumário são acompanhadas dos respectivos números das páginas, isto é, cada capítulo, seção ou parte deve apresentar um indicativo numérico, quando houver, título, número da folha inicial ligado ao título por uma linha pontilhada. Isso aí é exatamente aquilo que a gente vê nos livros, não é? Quando nós pegamos um livro, não aparece lá o sumário, e aí vem título, e aí vem pontilhado, e depois vem a página indicando que página que está aquele título. Se tiver subtítulo, também do mesmo modo. Ele tem uma formatação específica, e depois a gente vai ver isso na próxima aula, ok? Eu só estou dizendo para vocês hoje o que é cada um desses elementos, tá? Aí depois vem os elementos textuais, conforme a gente falou. Então vem a introdução. O primeiro elemento textual é sempre a introdução, que é a parte inicial do texto, onde serão apresentadas a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa, a justificativa e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho, como, por exemplo, a metodologia empregada, ok? E é obrigatório. Aí depois vem o desenvolvimento, todo o desenvolvimento do trabalho, a conclusão é a parte final do texto, onde você vai fazer um resumo de tudo aquilo que você pesquisou e vai concluir o que é que você extraiu, então, daquela pesquisa. E aí, depois disso, vem os elementos pós-textuais, que são aqueles posicionados, como eu falei, após a conclusão do trabalho. E, obrigatoriamente, referências, que é uma lista elaborada em ordem alfabética, então não é aleatória a ordem de aparecimento das referências bibliográficas, é em ordem alfabética, ok? Pelo sobrenome do primeiro autor de cada uma das fontes, pode ser livros, manuais, artigos, sites e outros, como a gente falou nos projetos de pesquisa, né? Foram citados no trabalho, toda fonte de dados citada no trabalho deve obrigatoriamente ser elencada na seção de referências, sendo que não devem estar presentes nas referências fontes não citadas na pesquisa. Então, eu não posso querer engordar meu trabalho aqui com uma série de textos, artigos, livros, periódicos, jornais, enfim, que eu não citei no corpo do meu trabalho, durante o desenvolvimento do meu trabalho. Não podem estar ali, ok? Isso daqui é diferente no projeto de pesquisa. No projeto de pesquisa, você vai colocar tudo que você pensa em utilizar, certo? Mas na monografia é somente aquilo que foi citado no corpo do seu trabalho, no desenvolvimento do seu trabalho. As referências são extremamente importantes, porque são elas que darão a credibilidade ao seu trabalho acadêmico e à produção científica. Isso é muito importante. Como eu sei que uma obra científica, ela tem qualidade? A primeira coisa que eu vou verificar é a referência.
quando eu pego um trabalho, seja ele qual for, eu vou verificar as referências bibliográficas. Porque se eu estiver falando de filosofia e não estiver ali Platão e Sócrates, Nietzsche, Rousseau, se eu estiver falando, por exemplo, da formação do Estado, e não estiverem ali Hobbes, Locke, Rousseau também, Montesquieu, enfim, esses pensadores que são os pensadores do Estado moderno, então não tem credibilidade aquele trabalho, certo? Então, se eu pegar um trabalho que não tenha uma boa fonte bibliográfica, de referências bibliográficas, eu não preciso nem ler aquilo, porque aquilo não tem valor científico, não tem credibilidade. O texto científico, a pesquisa científica, o trabalho científico não parte de achismos. Compreendam isso. Tudo que você falar dentro de um trabalho, lembra quando nós fizemos aquele trabalhinho lá sobre Jó? Então, tudo que você falar dentro de um trabalho científico, você tem que dar a referência. De onde surgiu aquilo? Surgiu da sua cabeça? Se surgiu da sua cabeça, só pode ser aventada em uma tese de doutorado. Trabalho acadêmico de graduação, ou neste caso desse curso livre, não cabe tese. É muito importante isso. Então, pode ter saído da sua cabeça. O máximo que vai acontecer é você fazer um raciocínio, sim, um raciocínio novo seu, algo que você concluiu, mas da fonte de pesquisa que você utilizou, ok? Não pode ser algo que você criou aqui na sua cabeça, porque isso não cabe em trabalho de conclusão de curso, ok? Isso aí é, como eu falei, é para tese de doutoramento ou doutorado, isso nós já vimos aqui nas nossas primeiras aulas, ok? Então, aí depois disso tudo vem, depois da referência, as referências bibliográficas, que é elemento pós-textual, vai cair na prova, gente. E isso eu vou fazer questão de pedir na prova. Pode anotar aí, já estou dando a dica. Vai cair na prova o que é elemento obrigatório, pré-textual, textual e pós-textual, ok? O que é que a ABNT diz que é obrigatório? Acabamos de ver, vou até trazer de volta o esqueminha aqui, ó. Olha aqui. Aí, pronto. Tá? Então, vocês não têm desculpas aí para trazer até um outro arquivo. Deixa eu tirar esse aqui, pegar o outro que eu já... Esse aqui, ó. Esse aqui. Ok? Então, gravem isso. Muito fácil, ó. Elementos pré-textuais, vai até o sumário aqui, ok? Então, o sumário, capa, folha de rosto, sumário. Depois vem os textuais, começando pela introdução. Depois, os pós-textuais, começando pelas referências, ok? Numeração, tudo isso, de acordo com as normas da BNT. Depois vem glossário. Glossário é uma espécie de dicionário. Então, o glossário ele vai dar definições de coisas que você, de palavras que você empregou no seu texto, ok? É uma relação em ordem alfabética, palavras de difícil compreensão, palavras pouco usuais e que pode criar algum questionamento para o seu público-alvo, para o seu leitor. Então, você já faz o glossário para explicar o que é, então, qual é o sentido daquela palavra ali usada por você, ok?
O glossário deve ser incluído, o título deve ser incluído em letras maiúsculas e negrito, alinhado ao centro e sem tabulação alguma, deixando um espaço de 1,5 em branco abaixo deste título, onde você vai começar a fazer a listagem das palavras ou expressões seguidas de seu significado. Deve ser iniciada junto à margem esquerda. Para separar a palavra ou expressão e seu significado, devem ser utilizados os 2 pontos. O espaçamento do texto é simples e a fonte deve ser também em Arial 12. Ok? Então, basicamente isso. Apêndice, que ali não consta, mas eu vou dizer para vocês o que é. São textos ou documentos auxiliares, tais como tabelas, gráficos, entrevistas, questionários, organogramas. Imagina que você vai fazer uma pesquisa de campo, então esse apêndice vai conter esses questionários, por exemplo, da sua pesquisa de campo. Isso é o apêndice. Anexos. Os anexos são textos ou documentos auxiliares, também como tabelas, gráficos, mapas, entrevistas, questionários, só que elaborados por outras pessoas. Okay? Então, ao passo em que o anexo ou o apêndice, ele tem esses mesmos elementos, mas elaborados por você, o anexo não. O anexo é alguma coisa que foi elaborado por outras pessoas. Então, imagine que você tenha utilizado um mapa, mas você não é uma pessoa especializada em mapas. Então você pegou esse mapa de algum lugar, uma figura. Então imagine que seja eu utilizando isso aqui. Isso aqui não foi feito por mim, isso aqui eu peguei, ó. Peguei nas normas da BNT esse modelito, né? Então isso aqui não foi feito para mim. Vai aonde? Isso aqui não foi feito por mim, isso aqui vai como anexo. Mas se fosse eu que tivesse elaborado isso aqui, ele iria como apêndice, ok? E aí depois nós vamos entrar nas citações, que são bastante importantes, mas que eu não quero que vocês decorem. Eu só vou mostrar para vocês como que as citações são feitas, como elas são elaboradas, e toda essa parte, como eu falei, de suporte físico, de maneira que elas vão aparecer no seu trabalho. Mas eu não quero que vocês decorem como elas são feitas, porque isso aí é cara crachá, gente. É norma. Se é norma, eu não preciso decorar. A norma estará ali para ser consultada, ok? Então, não quero que vocês decorem nada disso. Por favor, por favor. Isso aí vocês vão consultar. Tudo bem? Bom, então por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, para ter uma ideia mais ou menos de como é esse trabalho na prática. Eu sei que a maioria de vocês já conhece, alguns de vocês aí já passaram por curso de graduação, já fizeram trabalhos, mas aqueles que nunca fizeram, que não têm nem ideia de como é isso, agora já podem ter uma ideia de como é que é feito isso daí, tá bom? Então vamos lembrar sempre num livro que eu começo a ler e você vai agora, a partir desta aula, observar então se esses elementos estão lá todos, conforme eu falei, num livro que você pega para ler. A partir de agora, você também vai ficar bastante crítico em relação à referência ou às referências bibliográficas utilizadas em qualquer obra que você pegar. Então, para você saber se tem qualidade, se tem credibilidade aquele trabalho, você começa pelas referências bibliográficas. Se não tem boas referências, se não tem um bom referencial teórico, eu não posso confiar naquilo, porque não vai passar de achismo. E eu não quero, nem você, né, fazer um trabalho de achismos, de opiniões que não podem ser provadas, comprovadas, enfim. Não, isso aqui é texto científico, né? Agora nós somos cientistas, agora nós não escrevemos mais de qualquer jeito, nem colocamos ali a nossa opinião. Ah, eu acho que a minha opinião é X. Não, você vai concluir por meio de uma análise dos dados
com os quais você está trabalhando, os dados que você coletou, analisou, averigou, investigou. Então, ali vai ter uma conclusão por meio dos dados. Não é coisa da sua cabeça que você mesmo pensou e, eu achei, eu coloquei aqui. Não, ok? Então, é isso, queridos. Por hoje é só. A partir da semana que vem, a gente já vai entrar. Eu vou trabalhar com o Word aberto para a gente entender como é que funciona isso na prática, esses elementos, ok? Um grande beijo para vocês. Fiquem na paz.